Sábado 17 de abril de 2021, capítulo 25 do livro dos Médiuns, das Evocações. Considerações gerais. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira se comunicar. Fundam-se em que, chamando o determinado espírito, não podemos ter as certezas de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta sim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, isto é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos muitas vezes, de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente. E sabe-se o que daí resulta. A chamada direta em determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo tem, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma destas duas maneiras de operar tem suas vantagens, e nenhuma desvantagem haveria senão na exclusão absoluta de uma delas. As comunicações espontâneas, inconvenientes, nenhum apresenta quando se está senhor dos espíritos, e certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. Então é quase sempre bom aguardar a boa vontade dos que se dispõem a comunicar-se, porque nenhum constrangimento sofre o pensamento deles e dessa maneira se pode obter coisas admiráveis. Entretanto, pode suceder que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. O exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, naquelas sobretudo em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados por estarem prevenidos, em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam então, frequentemente, a palavra para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma preposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que eles são peculiares. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, ou estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? Às vezes entra diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas que se lhe queria dirigir. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. As perguntas que se lhe façam devem evitar-se as fórmulas secas e imperativas que constituiriam para ele um motivo de afastamento. As fórmulas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e em todos os casos cumpre que o evocador lhe dê prova da sua benevolência. Surpreende não rara a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo na primeira vez. Dir-se-ia que estava prevenido. É com efeito que se dá quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que o evoca. Essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares,
que se identificam com o nosso pensamento, eles preparam o caminho de tal sorte que, se nenhum obstáculo surge, o espírito que desejamos chamar já se acha presente ao ser evocado. Quando assim não acontece, é o espírito familiar do médium, ou o interrogante, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões, que vai buscar para o que não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir de pronto, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, um quarto de hora e até muitos dias. Logo que ele chega, diz: aqui estou. Podem então começar a ser feitas as perguntas que se lhe queiram dirigir. O mensageiro nem sempre é um intermediário indispensável, porquanto o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme ficou dito no número 282, pergunta 5, sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Os que nisso vejam o emprego de uma fórmula sem consequências farão melhor abstendo-se. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isso, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já, número 193, vimos que estes últimos são bastante raros, por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente. Daí convir que os médiuns não se entreguem a evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que com mal assistidos as evocações nenhum caráter pode ter de autenticidade. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva, se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que as tais evocações não se prestem sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito das que racionalmente se pode dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e, sem dúvida, preconcebida, em que, se querendo respostas categóricas, cumpre, pois, se repilam todas as que têm um caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se, melhor seja que se abstenham. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade, a provocar esclarecimentos, se for importunado, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que eles não inspiram nenhuma simpatia.
O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, o que aos olhos de muitas pessoas é sinônimo de ledor de boa dica ou buena dicha. Espíritos que podem ser evocados. Título: todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontre na escala espiritual, podem ser evocados. Assim, os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos como os que nos são indiferentes. Isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Independente da própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por uma potência superior, é possível se achem impedidos de o fazer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que dentro em pouco diremos. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam das circunstâncias. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Entre os primeiros deve colocar-se as ocupações ou as missões que esteja desempenhando e das quais não pode afastar-se para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita apenas fica adiada. Há também a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não constitua obstáculo absoluto, pode representar um impedimento em certas ocasiões, sobretudo quando aquela se dá nos mundos inferiores e quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante, mais fácil em todo caso do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, na da pessoa que evoca, no meio em que faz a evocação, enfim, no objetivo que se tem em vista. Alguns médiums recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servirem de intermediários a todos os espíritos, dependendo isso da simpatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, o qual pode tomá-lo por intérprete, com prazer ou com repugnância. Isso também depende da abstração feita das qualidades íntimas do médium do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com um médium que lhes não oferece nenhum obstáculo material. Aliás, as igualdades de condições morais, quanto mais facilidade tem um médium para escrever ou para se exprimir, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espírita. Cumpre ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium, isso também com aqueles que o chama. Posta de parte a questão da simpatia entre eles, estabelece relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. É por isso que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória quanto fora de desejar que os próprios espíritos pedem frequentemente que os chamem. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa, fica familiarizado com seus ouvintes e intérpretes, fala e age livremente. Em resumo, do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica que para este, a obrigação de estar à nossa disposição. Que ele pode vir em certa ocasião e não vir noutra. Com o médium ou um evocador que lhe agride e não com o outro. Dizer o que quer sem poder ser constrangido e dizer o que não queira. A dizer o que não queira. Ir-se quando lhe aprouver. Enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo,
pode de repente deixar de vir. Por todos esses motivos, é que quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dá as razões e então é inútil insistir. Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Isso depende do fim que se tem em vista. E do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, qual o de instruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazer o que lhes pede, o que não exclui seja severamente punido mais tarde o temerário, que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-los mais poderosos do que Deus. Seja em vão que prometa a si mesmo quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor, uma vez prestado o serviço. Este mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mal. Espírito com o mau espírito, e este não larga facilmente a sua presa. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procurava domar um espírito rebelde unicamente pela ação de sua vontade respondeu àquele: deixa-me em paz com teus ares de matamouros. Não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produza. A razão desse fato deu São Luís na resposta seguinte. O nome de Deus tem uma influência sobre os espíritos imperfeitos, quando proferidos por quem possa, pela sua virtude, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas, com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela ou incapazes de manejá-la.